Tem todo um... Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. E já adiantando o seguinte, a gente utiliza slides. Isso é um facilitador. Eu sei que tem muita gente que não gosta, sente sono e acha péssimo, né, essa forma de didática. Só que, como esses slides são encaminhados para vocês, é um facilitador de lembrança da aula. Porque eu bato o olho no slide e falo, ó, isso aqui que você tem que preocupar, ó. Isso aqui, ó. E essa marcação que eu falo para você preocupar é a possível questão de prova. E toda questão que eu lembrar que já caiu, mesmo em provas internas, lá de cursos internos da polícia, eu te falo, ó, isso aqui, ó, a polícia gosta. A polícia tem um pouco de sedução por essa matéria. Gosta dessa parte aqui. Aí eu vou falar. Tranquilo? Beleza? Não quer dizer que você tem que trazer o Código Penal toda a aula nossa, não. Pelo contrário, a gente vai colocar tudo no slide. Mas pelo menos você ter esse contato inicial. Bom, então olha só. Antes de falarmos de qualquer coisa, a gente tem que se preparar para aquilo que vem. Não é isso mesmo? E o que é que vem para nós? Edital, não é? É aquilo que eu tenho que estudar. O edital é a minha letra de lei. É o que eu preciso saber para a minha prova. E no nosso edital, nas noções de direito penal que se pede, o primeiro deles, é o que a gente vai ver hoje, são os princípios constitucionais do direito penal. Então, são princípios que necessariamente estão dentro da Constituição Federal, da qual, quando for te cobrar, senhoras e senhores, vai te cobrar com a letra da lei. Vai colocar um pedaço do artigo e falar assim, isso é um princípio do direito penal? E aí você tem apenas que lembrar se é ou não. Ou colocar um artigo do Código Penal e falar, isso aqui é um princípio também previsto na Constituição Federal? Pode ser esse um tipo de questão de prova, né? Os demais itens que nós temos aqui, que nós vamos falar, já estão mais internamente vinculados ao Código. Mas aí a gente vai buscar cada artigo relacionado à lei penal no tempo, como que é. Vamos falar da teoria da atividade? Vamos, mas nós vamos deixar claro lá no artigo como que é escrito? Vamos. Nós temos também a lei penal no espaço. Ó, como que é essa atribuição da lei penal no espaço? Tem ela no código? Tem, nós vamos deixar claro quais são as palavras que direcionam, a diferença dela em relação à lei penal no tempo. É aquilo que para a nossa prova, para a nossa banca, é o que interessa ser cobrado. Né? Vamos falar da interpretação da lei, infração penal, e claro, até chegar aqui na parte dos itens 9, 10 e 11, que tratam relativamente dos crimes, né? Não todos os crimes do Código, mas aqui já dá um direcionamento. Quando você quiser estudar um crime a partir de agora, direcione ele já para a sua prova, estude crimes contra a pessoa, homicídio, lesão corporal e assim por diante, estude crimes contra o patrimônio, furto, roubo, já busque esse tipo de curiosidade na internet ou até mesmo no seu próprio estudo. Estude toda. Estude também crimes contra a administração pública. Nós vamos trabalhar exatamente esses crimes onde o policial militar pode praticar diante dos seus atos de funcionário público. Não é isso mesmo? Bom, então, pensando em caminhar já diante dessas condições de princípios, eu preciso de conceituar esse direito penal para vocês. Eu não estou iniciando aqui a parte do edital. Mas faz sentido quando eu digo eu, vocês, se nunca teve contato com o direito penal, já começar de cara assim, artigo 1º. Faz sentido? Não. Então vamos imaginar a primeira coisa, do que é esse direito penal para nós em relação à sociedade. Vejamos. Desde a antiguidade, vou sem muito linguajar doutrinário, hein? Desde a antiguidade, a necessidade de punir aquele que realizava algum ato errado aos olhos da sociedade era necessário. Era necessário. O que faltava era uma estruturação. O que faltava era uma organização dessas punições, dessas repressões contra esses atos. Quando eu digo isso, lembrando da antiguidade, era quando o direito penal surgia de, muitas vezes, um ego monárquico. Sabe o que é um ego monárquico? O rei falava assim, acordei de mau humor, vou matar alguém. Estipulei aqui, hoje o que me irritar morre. Isso era um direito penal. Quem não vai lembrar aí, eu até brinco muito, que até no episódio do Chaves tem essa parte, né, histórica, a lei de Talião. Lembram da lei de Talião? Lembram dela? Olho por olho, dente por dente. Talvez você não lembre de falar de lei de Talião, mas você já falou isso com alguém. Né? Já falou com aquele namorado no momento de nervosismo. Ou o inverso, virou e falou assim, olho por olho, dente por dente. Você quer sair? Eu vou sair também, não é assim? Não é mais ou menos isso, o vínculo social? Pois é, e nesse caso, era um tipo de direito penal da época, onde surgia essa ideia. Se você roubou, então nós vamos cortar sua mão, que foi com ela que você utilizou isso.
Né? Seria tipo essa forma de direito penal. Tá vendo? Sem estrutura. Era uma coisa assim, por que olho por olho, dente por dente? Por que não realmente apurar e ter realmente uma justiça em torno do ato? Será que é dessa forma que a sociedade queria? Né? E diante do desenrolar histórico, a gente foi vendo outras. Né? Temos a lei de Hammurabi, onde estipulava-se a condição penal daquela época. Temos também a situação da divindade, onde a própria igreja falava que quando você fazia algo errado, para você, uma repressão de Deus, né, para você ficar elas por elas com Deus, com a parte religiosa, você poderia ser morto. Que você fez isso? Isso é pecado diante de Deus. Mas qual que é a minha pena? A morte, o enforcamento, queimar em praça pública, né? E falando em queimar em praça pública, a gente lembra de uma parte histórica também, onde o direito penal ele era exemplificativo. Queimava-se o cidadão em praça pública para que ninguém mais da sociedade fizesse aquela mesma coisa. Mas sem estrutura, sem uma condição de falar assim, mas como que foi a conduta dele? Mas se essa conduta dele não poderia estar amparada em alguma situação justificável, não se olhava isso. Não se olhava isso. E lá no século XIX, um cidadão alemão chamado Feuerbach, Feuerbach, não precisa escrever, não precisa falar nada, esse tal de Feuerbach aí, trouxe essa forma de direito penal contemporânea nossa, da qual falou-se assim, aqui, para ter direito penal, antes de mais nada, nós não podemos ter só uma situação de um rei dizendo que é crime e pronto, acabou. Nós temos que ver o que a sociedade visualiza como um bem que tem que ser protegido. Então, inverteu a situação, da qual, antes, quando o rei que estipulava o que seria crime, ou até mesmo a igreja estipulava o que seria crime, agora, com a visão mais rápida e direta no nosso assunto, a sociedade, através do seu meio social, direciona aquilo que ela acha viável que o Estado proteja. E olha só se não é isso hoje. O que a sociedade quer hoje, gente? Se você colocar isso numa questão de redação. Segurança, não é? Mas em que situação da segurança? Simplesmente tem um policial ali na frente? Está acontecendo um roubo ali. O policial está ali na frente. Agora furtou um carro. Tudo bem, mas estamos aqui. Adianta isso? A sociedade quer que aquele bem que ela buscou proteger seja coibido algum ato contra ele, não é isso mesmo? E o que é visto hoje? Hoje é visto dessa forma. Eu tenho um representante lá na Câmara dos Deputados, não é isso? Lá no Senado Federal que representa o Estado, e eles elaboram uma lei, não é assim mesmo? E a União, que é exclusiva para elaborar leis penais, é a responsável por proteger nossa sociedade através disso que, colocado na lei, torna-se lei penal. O que é colocado, Everton? Aquilo que a sociedade quer que proteja. Quer ver um exemplo? Concordam comigo que a sociedade quer que proteja a nossa vida? E aí, virou para o Estado e falou, Estado, eu quero que você coíba qualquer ato que atinja nossas vidas em torno de uma prática, de uma conduta de alguém. O que o Estado fez? Criou o crime de homicídio. Não é isso mesmo? O crime de homicídio está lá, matar alguém. E aí o Estado fez dessa forma, falou, olha, eu coloco esse crime para reprimir que alguém o faça e para demonstrar para a sociedade que isso é um ato que é protegido pelo Estado. Então, o direito penal, gente, tem essa ideia de que eu utilizo da norma, utilizo da lei para colocar à sociedade aquilo que eu quero proteger, aquilo que eu quero reprimir para que não aconteça. Em outras palavras, também chamado de proteção dos bens, boa noite, jurídicos. Lembre-se disso, proteção dos bens jurídicos. Lembre-se disso, proteção dos bens jurídicos. Por quê? Esse é um objetivo do Código Penal em torno de buscar aquilo que é melhor para a sociedade através dos bens jurídicos protegidos. Falei de vida, mas tem integridade física, da qual o direito penal colocou nos crimes contra a integridade física, que é a lesão corporal, por exemplo, ou contra o patrimônio, que é o caso do furto, do roubo. Então, são situações que a partir de agora nas nossas aulas, a gente vai verificar diretamente com a nossa banca da prova aquilo que ela quer saber de nós em relação ao direito penal, em relação a esses bens jurídicos. Nosso conceito de direito penal, enquanto aqui é o que é o direito penal, aqui eu tenho para que ele serve. Então, olha só, direito penal
é o ramo do direito público que define as infrações penais, estabelecendo sanções penais, ou seja, penas e medidas de segurança, e determinando o modo de execução. Gente, esse é o modo mais resumido que eu posso trazer para vocês, que não precisa fugir daquela ideia de prova. É demonstrar que ele é um ramo do direito. Se lá na ciência contábil eu tenho que trabalhar um pouco de direito econômico, de direito administrativo, é um ramo do direito, não é? Aqui eu tenho um ramo do direito público, que define o que é infração penal. O que é infração penal, o que é crime, o que é contravenção, o que é aquilo que eu quero, Estado, que você me reprima enquanto eu praticar, ou que você proteja para que ninguém realize, né? As sanções penais que seriam, e se eu praticar um crime, quem que vai me punir? É o direito penal. Através de quê? De penas. Ah, é qualquer pena? Então enforca. Esse cara furtou 10 vezes? Enforca. Não, ele é positivado, ele está na lei, ele está específico, ele está determinado a forma que ele vai ser sancionado. Vai ser por penas onde já está descrito quais são. Vai ser por medida de segurança, quais já estão também descritas. Então, senhoras e senhores, quando eu digo isso, eu já falo, o direito penal está positivando aquilo que pode ser feito através da lei. Inclusive no artigo 1º a gente vai ler isso mais claramente, né? E determinando também o seu modo de execução. Como que vai ser essas penas aplicadas? Né? Está na sua prova, inclusive. Será que nesse caso desse crime, é regime fechado? Quantos anos vai ser essa pena? Acima de 8 anos? Então, inicialmente é fechado. Será que é de 4 a 8 anos? Então é semiaberto. Nós vamos trabalhar isso também mais à frente. E a finalidade do direito penal seria, que é direito penal? Não. Para que serve? Faz essa pergunta. Então, eu já sei o que é e para que serve. Olha, a finalidade do direito penal é a proteção dos bens mais importantes e necessários para a própria sobrevivência da sociedade. Eu disse, é a proteção dos bens mais importantes. Esses bens que foram alavancados no direito penal, dá-se o nome de bens jurídicos. É aquilo que juridicamente está o quê, gente? Protegido. Então, diante disso, nossos próximos passos vão ser sempre falando nessa ideia. Eu não sabia nada de direito penal, mas hoje eu sei que não basta eu virar para o policial e falar assim, vai, prende. Espera aí, mas o que ela fez? Não, ela derrubou um vaso aqui de R$3.000 como é que fala lá? Da época Ming, da China Oriental. Né? Pensem só, o valor desse vaso. Prende. Aí você vira para aquela cidadã, dona do comércio lá e fala assim, mas vamos verificar um detalhe aqui. A senhora quebrou de propósito? Não, eu esbarrei no braço aqui, que derrubou. Será que isso é um bem que chega ao ponto de ser protegido pelo Estado da forma que foi realizado? Será que eu posso perguntar para essa senhora, você teve intenção de fazer isso? Ela fala, não. Será que mesmo assim é crime? O fato dela ter danificado um produto lá no comércio sem intenção nenhuma? Talvez não. Ou, melhor já dizendo e respondendo, não será. Porque não é esse tipo de bem que o direito penal irá proteger. O direito penal vai proteger um bem do qual aquela pessoa, nessa situação do dano aí na loja, realmente tinha a intenção de derrubar esse vaso. Provocar algo que, dessa forma, o bem jurídico tem que ser protegido pelo Estado. Então, a gente vai dar vários exemplos desse aí, o que vai atingir ou não o direito penal. Tranquilo até aí? Essa introdução, já conseguimos aí visualizar o que é esse direito penal no meio da nossa vida, né? Muitas vezes a gente reclama, né? Fala da PM, fala da Polícia Civil, fala da Justiça, mas muitas vezes a gente não se pergunta, fala assim, mas espera aí, como que está andando o direito penal? Né? Até alguns dias atrás eu conversei com um cidadão do interior, mais velho, lá com 60 anos, ele virou para mim e falou assim, não, Everton, porque eu preocupo, eu sei que adultério é crime. Você sabe que adultério é crime? Então está na hora de você saber que não é mais. Ele falou, mas me falaram tarde, já estou com 60. Eu falei, pois é, mas inventaram também o Viagra, é uma escolha sua. Né? Bom, é uma escolha sua. Então, diante disso, uma ideia que a gente tem que ter é que esse direito penal, ele evolui com a evolução também da sociedade. O direito penal, ele não fica parado no tempo, ele caminha
junto com o tempo, diante da sociedade. O que a sociedade quer que proteja agora? O que a sociedade não quer mais que proteja? Então, o direito penal ele visualiza muito isso. E o adultério foi uma situação dessa. Na década de 40, era uma outra visão feminina que nós tínhamos, né? Era a visão feminina de quê? Da dona de casa, né? Da escrava rural, até brincava isso com a minha avó, né? A escrava rural que ficava só na fazenda fazendo os quitutes e arrumando a casa lá. E ao mesmo tempo, aquela mulher onde ela não tinha representatividade no meio da sociedade, né? Ela não tinha busca de propósito social. Você não viu uma mulher na década de 40 falando assim, então eu caso com 15, tenho 7 filhos, faço faculdade e depois vou ser presidente. Dificilmente você via isso, essa questão, né? Mas atualmente, você já tem uma visão da mulher, da qual ela com 8, 9 anos, antes se a conversa era casar, a conversa hoje é o quê? Ficar rica. Vocês tinham outra resposta? Não, é essa, né? Não? O quê? Então essa mulher mentiu para vocês. Que eu saiba, aqui com 9 anos para cima que eu pergunto, não, primeiramente minha estabilidade financeira. E com 9 anos ela já está respondendo com esse linguajar. Quero minha estabilidade financeira. Então, você vê, né? Aí se ela direcionar para o caminho do estudo, ótimo. Se ela direcionar para o caminho, né, do estudo do outro, melhor ainda, né? Melhor ainda. Bom, então, com essas evoluções, a gente vê o quanto o direito penal ele evolui também. E no adultério, lá em 2005, colocou-se a lei que adultério não é mais crime, exatamente por isso. Houve uma evolução social que não poderia proteger o bem jurídico de família àquele ponto. A mulher foi em busca também dos seus direitos, em busca da sua igualdade, né? A famosa igualdade feminina em torno do homem. Então, a própria sociedade clamou que retirasse isso. Isso era banal. Não que todo mundo traia hoje, não é, a visão não é essa. É que não tem a necessidade de colocar isso como um bem jurídico protegido pelo direito penal. Isso é que é importante dizer. E um dos nossos princípios da intervenção mínima, que nós vamos falar mais adiante, a ideia é exatamente essa. Falou assim, o Estado, você tem que se preocupar com o direito penal naquilo que é gravoso, que é importante, que realmente tem que ser por penas para poder coibir ou para poder sancionar. Outras situações, utiliza lá direito civil, direito administrativo, utiliza um outro meio que não esse meio pesado do direito penal. Eu até dou um exemplo do Fernando Capês que eu adoro. É a famosa situação de colocar o cachorro para correr atrás. Direito penal, gente, é o pitbull. É o último cão que você bota para morder. O cidadão está fazendo algo errado, dependendo daquilo que ele está realizando como errado, temos outros ramos para poder jogar esse cachorro nele. Quer ver? Se é dano moral que eu quero, é um direito civil, coloca lá um chihuahua. Pega. Né? Coloca lá um pincher. Pode ir atrás. Porque isso resolve. Isso vai resolver. Agora, ele matou, ele lesionou gravemente, é algo que tem que ser protegido pelo direito penal, solta o pitbull nele. Vamos prender, vamos executar a pena, vamos colocar na cela, vamos colocar na prisão, na pena privativa de liberdade, ou vamos dar outra pena para ele, mas que esteja ela na condição do direito penal. Entenderam? Então, esse nosso foco introdutório é esse, mostrar o quanto o direito penal está presente em nossas vidas e, ao mesmo tempo, quanto ele evolui, quanto ele tem o tempo todo essa movimentação jurídica, essa coisa de agora é lei, agora não é lei, não é assim? Carolina Dickmann aparece com fotos espalhadas na internet. É atual, não é? Tinha lei para isso? Penal? Específica? Com essa conduta? Não tinha. O que fez? Lei Carolina Dickmann, não é assim agora? É uma lei penal, e é a lei da Carolina Dickmann. Então, é dessa forma que são também criadas as leis penais. Antes de imaginarmos o direito penal circunscrito apenas no Código Penal, nós temos que lembrar que o direito penal ele é uma imposição de bem jurídico que o Estado protege, que vai muito mais amplo do que um Código Penal apenas. Nós temos aí, inclusive, né, códigos florestais, nós temos, inclusive, leis extravagantes, né, o Estatuto de Desarmamento é uma lei que vai estipular lá crimes, que vai estipular condições penais, não é isso mesmo? A lei Carolina Dickmann, né, e assim por diante. Leis que têm como propósito proteger bens jurídicos por meio do direito penal. Tranquilo? Beleza até aí, gente? Então, para a nossa prova, o que nós temos que direcionar a partir de agora são as situações que eu for falar assim, olha, a prova pode te cobrar isso porque está lá no
edital. Quem não chegou aí e não me ouviu dizer isso, a nossa pergunta a partir de agora é: está no edital? Não. Então, perdendo tempo. Tranquilo? Nosso foco tem que ser a prova. Então, a gente vai falar do que está aqui, que é o que está no edital.